Com certeza você já teve algum momento na vida que você queria que tivesse um botãozinho de desligar pensamento, né? Tipo, quando a nossa mente insiste em mandar uma lembrança e a gente não quer essa lembrança. Nesse vídeo eu vim trazer uma prática que me ajudou demais no momento mais crítico da minha vida, que foi quando eu tava de luto, né? Eu tive meu companheiro assassinado na minha frente, foi uma cena, assim, bem trágica. E ela insistia bastante em voltar na minha mente. E graças à prática que eu trouxe nesse vídeo, eu consegui, assim, driblar minha mente de uma maneira espetacular. E como eu tinha que fazer sempre, acabou que melhorou minha vida de uma forma geral. Assista o vídeo que você vai entender. Oi, eu sou a Jéssica, bem-vindo de volta ao meu canal. Eu já contei por aqui que no início de 2020 eu passei por uma tragédia. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui. No vídeo que eu conto as coisas que mais me ajudaram, uma delas é a importância de eu ter aprendido a meditar. Só que eu sei que muita gente vê isso como algo complicado, algo que demanda um esforço tremendo, ou já tentou e pensou, não é pra mim, a minha mente é muito agitada, blá blá blá. Só que essa prática é um pouquinho diferente, eu trouxe de uma forma mais mastigadinha, que foi o jeito que eu aprendi. Foram as primeiras vezes ali que eu meditei de alguma forma, você vai entender por que eu coloquei entre aspas. Porque na verdade essa técnica é uma coisa mais simples, onde você não fica necessariamente tentando tampar os pensamentos, mas sim você usa a sua mente para imaginar algumas coisinhas que trazem uma sensação de bem-estar que assim é de outro mundo. Detalhe que não é uma prática demorada, você não vai ter que fazer um esforço enorme para conseguir, são só 5 minutinhos se conseguir por dia, tá joia. Mas antes de contar essa técnica, eu vou trazer um pouquinho sobre por que afinal de contas é importante prestar atenção na respiração, essas coisas de meditar, respiração consciente, por que isso está sendo tão falado hoje em dia. Na verdade é uma prática milenar, né? E a gente que vive nessa sociedade onde tá todo mundo preocupado com o futuro, com os boletos, com o governo, com o preço disso, daquilo, ou a gente tá lá focado no passado, de como era bom, ou de coisas ruins que eu vivi, por que eu não falei aquilo pro Joãozinho, meu Deus do céu. A gente acaba não se sentindo calmo na maioria do tempo. E eu trouxe essa prática por causa de uma cena horrorosa que eu precisei burlar o sistema, né, do meu cérebro pra ela não ficar se repetindo na minha mente, porque não servia pra nada. Mas isso ajuda também em outras partes, porque quando a gente tá respirando, né, profundamente, inspirando, segurando o ar, soltando devagar, a gente tá mandando um comando pro nosso cérebro de que o perigo passou. Como assim perigo passou? Não sei se você já percebeu, você deve estar fazendo isso agora, inclusive, que a nossa respiração, na maioria do tempo, ela é rasa, ela é superficial. A gente não dá, né, aquela respirada assim o tempo inteiro. E que comando que isso manda pro cérebro? Manda o comando de perigo. Que quando a gente tá enfrentando algum perigo, pega lá o tempo da pré-história lá mesmo. A pessoa lá andando, caçando alimento lá, de repente aparece uma fera, um bicho que ele tem que enfrentar ou que ele tem que sair correndo. E o que acontece diante de uma situação de perigo? O cérebro, ele manda uma descarga de informações ali pro nosso corpo. A respiração fica mais superficial, os batimentos aceleram, tudo isso para preparar o corpo pra ação, ou para fugir ou para lutar, né? Mais força física, mais agilidade, e tudo mais. Só que é justamente aí que tá o problema, porque o nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real, o que tá acontecendo de verdade, com aquilo que tá só na nossa mente. Então, aquilo que tá se passando por dentro acaba fazendo com que o cérebro mande esses comandos, sendo que a gente nem tá em perigo, como se a gente tivesse que correr, mas a gente não tem que correr. Então a gente tá ali vivendo, a nossa cabeça tá cheia de minhoca e começa a acelerar o coração, a gente começa a se sentir mais estressado e nem sabe por quê, porque na maioria do tempo a gente tá ali também ocupando a mente, né? Se não tá trabalhando, tá lendo, ou tá ouvindo música, ou tá mexendo no celular, que é o principal, né? Ou tá vendo algum vídeo. A gente nunca tá sozinho, prestando atenção no que se passa. E por isso que é tão importante essa prática, porque respirando profundamente, respirando compassadamente, a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro de que o perigo passou, e a gente entra no estado que é chamado de coerência cardíaca, que é quando os batimentos do coração, eles estão ali no nível ideal. Então a gente fica mais calmo, fica ali de boa, tipo, paz e amor. E é isso que essa prática me ajudou a entender, e me ajudou a fazer, e me ajudou a burlar o sistema da minha mente, porque eu não queria ficar lembrando, né, da minha mão cheia de sangue, da pessoa morrendo ali. Como essas lembranças ficavam vindo na minha mente, eu tinha que fazer essa prática um pouquinho mais de vezes por dia. Com o tempo eu fui fazendo de manhã e à noite, né, de manhã pra ter um dia, assim, suave, e de noite pra limpar ali tudo aquilo que tinha ficado acumulado emocionalmente, digamos assim. Lembrando que eu tô passando essa prática não pra empurrar os problemas pra debaixo do tapete. Tudo aquilo que vem na nossa mente, de alguma forma, é
pra ser visto, pra ser trabalhado, mas tem umas lembranças que realmente não precisam ficar, tipo eu lembrando da cena de um tiro, então foi muito útil pra mim por causa disso, mas é sempre importante não mascarar sentimentos, entender o que tá se passando, mas isso é assunto pra outro vídeo. Como que funciona então essa bendita dessa técnica, dessa prática? Você vai sentar na cama de preferência, porque as pernas, né, podem ficar apoiadas assim, tipo igual um L mesmo, tronco aqui, as pernas pra cá. Apoia a sua coluna de um jeito que você não precise fazer força pra ficar com o tronco ereto, né? Com a coluna reta. Eu sempre enchia as costas de travesseiros, apoiava o pescoço, apoiava a cabeça na parede e ficava com as pernas pra frente, que daí eu não precisava fazer nenhum esforço pra manter a minha coluna reta, né? A cabeça sem cair pro lado e tudo mais. Feito isso, o corpo apoiadíssimo, sem fazer esforço, você vai fechar os olhos e vai começar a respirar. Tá, eu já tô respirando, mas você vai começar a dar umas inspirações mais profundas. Você pode ir inspirando e contando, tipo, até 5, por exemplo, mas aquela inspiração, assim, de encher o pulmão de ar mesmo, sabe? De sentir a tua caixa torácica aqui expandindo. Aí você segura um pouquinho, quanto aguentar, dá pra você ir contando, né? Tipo, inspira em 5 segundos, segura uns 3... solta devagar o ar, contando até 5. Você vai adaptando aí de acordo com a sua capacidade pulmonar. Sei que tem gente que não consegue também ficar tanto tempo com a respiração presa. Depois de 1 minuto, 2 minutos mais ou menos fazendo isso, você vai perceber que o seu corpo já vai estar num estado bem mais relaxado. Lembrando que tua cabeça vai ficar rodando, vai ficar cheia de pensamentos nessa hora. E a intenção aqui não é silenciar a mente, até porque é bem difícil, né? Já é um modo mais avançado, digamos assim, de meditação. Então, você vai ficar ali prestando atenção na sua respiração mesmo. Deixa o pensamento vir, deixa o pensamento ir embora, só tenta não ficar se prendendo muito a eles, ou resistindo, ou pensando, que saco tô pensando. Só vai. Então, depois que você já tiver ali uns 2 minutos fazendo isso, você vai perceber que você está num estado já bem mais relaxado e é possível que você comece a sentir umas sensações do seu corpo mesmo. Por exemplo, você vai sentir a sua circulação, vai sentir o seu coração batendo, uma coisa que a gente não presta muita atenção, a circulação ali, né, nas pernas, a perna em contato com a cama, tudo mais. E no momento que você vai percebendo isso, né, se você fizer uma respiração muito longa, muito profunda, vai até dar um leve, tipo um formigamento, assim, uma coisa gostosinha. E nessa hora, quando você tiver com essas sensações, você vai começar a imaginar, aí você vai pôr a cabeça pra funcionar, e vai começar a imaginar que o seu corpo é cheio de células, né, que na verdade é mesmo, e você vai imaginar que cada célula dessa é como se fosse o amor de Deus te envolvendo ali. Então você vai sentir todo o seu corpo e vai começar a se sentir abraçada, digamos assim. Mas detalhe pro conceito de Deus, se você tem algo mal resolvido com isso, não é aquele Deus poderoso, castigador, que pune os malzinhos e abençoa só os bonzinhos, não. Pense em Deus assim como a grande fonte criadora de tudo, que criou você do jeito perfeito que é, o seu corpo, suas células, seus tecidos, criou os bichinhos, criou as plantas do jeito que são, maravilhosas. E vai imaginando esse tipo de amor, sabe? Porque, querendo ou não, a gente foi amorosamente criado, desenhado para o nosso corpo funcionar, para as nossas células regenerarem a nossa pele, fazerem a digestão, fazer a gente enxergar, fazer a gente ter todas as funções, né, que a gente tem e que muitas vezes a gente nem dá bola pra isso, nem lembra que isso é tão importante. Mas você começa a se sentir envolvido por esse amor. Tipo assim, alguém foi ali e criou você exatamente do jeitinho que você é. E nisso você vai estar respirando ainda fundo, né, e você vai perceber, eu pelo menos percebia, que começa a te dar um estado de paz, assim, de alegria. Só de você se sentir envolvido, né, como se você imaginar que cada célula do seu corpo tá carregando um pouquinho ali do amor de Deus. Parece viagem na maionese, né? Mas não é. Você já vai se sentir muito melhor. Às vezes eu até chorava, você sente um negócio no peito, assim, no coração. Como você já tá relaxado, você já tá num estado mental mais tranquilo e você já tá sentindo envolvido por esse amor, a sua vibração, assim, vai mudar completamente. Seu estado de espírito, você vai começar a ver a vida com mais alegria mesmo, com mais leveza. Daí você fala, mas eu não tenho motivo pra agradecer, olha tudo que eu passei, não sei o quê. Só que aí que tá. Fazendo isso, você vai começar a perceber coisas que você não percebia antes. E é aquilo que eu disse. Como eu tinha que fazer isso com uma frequência grande, porque era uma cena bem horrorosa que eu tinha pra esquecer, eu comecei a praticar isso toda vez que eu podia, né, de ficar nesse estado. 5 minutinhos ali que você pegue pra fazer isso, né, tão fácil gastar 5 minutos rolando o feed do Instagram, rolando o Facebook, fazendo qualquer coisa, mas se você gastar esses 5 minutinhos pra você, pensando assim, não, eu vou mudar o meu estado, eu vou mudar o meu humor, você vai ver a diferença que vai fazer na vida, porque na minha vida fez muita diferença. Depois é claro que eu fui aumentando esse tempo, porque é uma sensação tão boa de bem-estar que você sente ali, que você pode variar, né? Você pode começar a, além de sentir esse amor de Deus
te preenchendo, você pode começar a agradecer. Mentalmente mesmo, tipo, nossa, que bom que eu tenho um teto, que bom que eu tenho comida. E tudo isso vai mudar totalmente seu estado mental. Quando você levantar da cama, né, que você tiver terminado, você vai ver, assim, que vai ter mudado completamente o seu humor, o seu dia. É aquilo que eu falei, a gente não pode enfiar as emoções pra debaixo do tapete, tem que sentir, tem que entender. Só que tem alguns casos específicos que sim, a gente precisa dar um comando pro nosso cérebro, burlar o sistema ali e falar, não, pera, chega de pensar assim. E realmente funciona, eu fiz isso por muito tempo. Depois, é claro que eu misturei outras técnicas, aprendi a meditar direito. Só que esse é o jeito facinho de começar. Quando você tá meditando pela primeira vez, é bem difícil de você conseguir, de fato, silenciar ali sua mente. E essa prática ajuda muito. Eu espero que tenha dado pra entender. Eu não quis demonstrar respirando, inspirando, porque ia ficar um vídeo chato. Mas se alguém aqui quiser que eu faça um áudio, né, gravando, fazendo uma meditação guiada mesmo, com a minha voz ali falando, inspire, respire, agora imagine, tal, comenta aqui pra mim que eu posso fazer esse áudio e deixar aqui disponível. Lembrando que essa é só uma das meditações que eu tirei do livro, que eu já indiquei no outro vídeo, que foi o livro, assim, que mudou a minha vida totalmente, que me ensinou sobre essas coisas da mente lá no comecinho. E lá tem outras técnicas disponíveis, mas essa, sim, era a que eu fazia. Quando eu ficava ruim, eu corria fazer e era batata. Eu já mudava totalmente o meu dia. E a consequência disso foi que cada vez eu fui me sentindo mais grata, cada vez que eu terminava de fazer isso e ia viver já num estado mais tranquilo, eu comecei a atrair coisas ótimas pra minha vida. Porque isso é assunto pra outro vídeo, mas a nossa realidade, aquilo que está à nossa volta, pessoas, situações, sentimentos, são totalmente reflexos do nosso interior. E como o meu estado interior começou a melhorar drasticamente depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida começou a melhorar de uma forma geral, porque como eu tava assim, de boa, levinha por dentro, a vida foi me mandando mais situações pra que eu ficasse de boa, levinha, e isso me transformou completamente, tanto que existe uma Jéssica antes disso e uma Jéssica depois disso, que é essa de agora que tá aqui compartilhando. Bom, é isso, eu espero que tenha ficado bem explicado, eu acho que parece um pouco viagem na maionese, mas realmente me ajudou, por isso que eu resolvi compartilhar aqui. Se você fizer, me conta aqui o resultado, me conta aqui como você se sentiu, eu vou ficar muito feliz de saber que isso ajudou alguém, porque sério, me ajudou demais, demais mesmo. Pra quem viu alguém morrer, pra quem ficou sozinha, veio pandemia, ter ficado assim tão bem mentalmente, eu consegui superar essa cena horrorosa, porque não sei se você sabe, mas quando a gente para de alimentar certos pensamentos, eles vão morrendo, e hoje em dia isso não é uma coisa que me incomoda mais, tanto que eu tô falando isso aqui abertamente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, se tocar no seu coração, se inscreva aqui, que isso vai ajudar o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante, deixa o seu like se quiser, se tocar no seu coração, se não quiser tudo bem, e até o próximo vídeo.